aproveitar e ficar de pé mais uma vez, se não for um incômodo para você, e abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, esse texto que está aí, ó, 1 Reis, capítulo 3, versos de 1 a 10. Abra a sua Bíblia lá, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão da NVI, e esse versículo que está destacado ali é só o versículo 10, que eu quero dar um destaque a ele, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia a leitura desse texto. Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção de seu palácio, e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser que eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Amém? Eu queria que você mantivesse seus olhos ali, né? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Amém? Pode se assentar. Sabe que essa história que nós acabamos de ler aqui, ela não é uma história de antes de Salomão começar a reinar. Mas, na verdade, é uma história do início do reino de Salomão. Ele já havia assumido o reinado. Salomão, ele tinha já casado-se com uma filha de Faraó, feito uma aliança. Ele já estava envolvido no seu reino, na construção do templo ao Senhor, na construção do seu palácio, na construção dos muros de Jerusalém. E aí então isso acontece nesses momentos iniciais do reinado de Salomão. Ainda quando Davi estava vivo, antes de Davi ter decidido sobre a sua sucessão no reino, Adonias, que era então o filho mais velho de Davi, então ele se exaltou e ele pressupôs que, por ser o filho mais velho, naturalmente ele seria o rei. E ele então usurpa o trono. O Natã, lembra do Natã, profeta Natã, aquele que confrontou Davi, ele orienta a mãe de Salomão, que era Batseba, a conversar com o rei Davi, que já estava doente. E a orientação é: olha, fala com ele que não é o Adonias que vai ser o rei de Israel. Deus já apontou Salomão, o teu filho, como rei. E aí então, Salomão se torna rei de forma legítima, sob a orientação do seu pai, amando de seu pai, ele assume o trono, numa cerimônia pública na cidade de Gion, oficiada pelo sacerdote Zadok, com o profeta Natã presente ali, e ainda tinha o Benaía, que se tornou o comandante do exército de Israel. E ali nessa cerimônia pública, diante da guarda real, Salomão legitimamente é constituído o rei. Era um momento de transição em Israel, né?
do reinado de Davi, conhecido como o melhor rei de Israel, referência agora para o reinado de Salomão. O fato é que esse jovem rei Salomão, ele vai até uma cidade chamada Gibeon, ou Gibeão, e ele vai lá para prestar culto ao Senhor. Porque como não havia ainda um templo, havia alguns lugares sagrados, onde se prestava culto. E Gibeon era considerado o lugar principal. E ele vai lá e oferece 1000 holocaustos ao Senhor. A questão é que ele termina aquele culto, ele vai para algum lugar dormir, que nós não sabemos aonde, e o culto continua no sonho dele. E nesse sonho, Deus diz para ele: peça-me o que você quiser, e eu vou te dar. Nós sabemos que Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu vida longa, Salomão não pediu a vitória sobre seus inimigos, mas Salomão pediu um coração sábio, para discernir entre o bem e o mal, um coração entendido para governar o povo de Israel. Ele pediu sabedoria, foi isso que ele pediu. Peça-me o que você quiser, que eu vou te dar. Se você tivesse um sonho assim, se você tivesse a oportunidade de ter Deus diante de você, dizendo isso para você, pode pedir o que você quiser, como se fosse aqueles filmes que nós assistimos do Aladim, né? Que você esfrega uma lâmpada, sai alguém e diz assim: pode fazer o pedido que você quiser, né? Geralmente são 3 nesses filmes assim. Mas Deus diz para Salomão: pede o que você quiser. Se Deus dissesse para você: pede o que você quiser, o que você pediria? Eu fiquei me perguntando essa semana se eu teria sabedoria para pedir sabedoria, né? Se nós teríamos sabedoria para pedir sabedoria, o que a gente ia pedir para Deus? O que a gente consideraria que seria algo assim que realmente nós necessitamos? O registro desse momento na vida de Salomão nos oferece uma excelente reflexão sobre esse tema do mês: como nós podemos viver para a glória de Deus. De uma forma bem simples e sintética, podemos dizer que vive para a glória de Deus quem vive com sabedoria, ou quem busca de Deus sabedoria para viver, seguindo o exemplo de Salomão. Mas eu fico pensando assim: por que Salomão fez esse pedido? Como é que uma pessoa tão jovem, no início do seu reinado, tem essa, como a gente fala, essa sacada, não é? A ponto de Deus dizer que se agradou. Deus se agradou do pedido que ele fez. Deus gostou de ele ter feito esse tipo de pedido. O que Salomão tinha que talvez nos falte, é o que está nos faltando. E por isso a gente talvez não tenha esta vida para a glória de Deus. O que esse jovem rei tinha que nós não temos, que nós precisamos adquirir? Em primeiro lugar, ele tinha consciência das limitações. A oração que ele faz demonstra isso. Versículo 7 ele diz: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem. Ele diz: eu não sei o que fazer. Se você tem aquelas versões mais antigas do Almeida, foi traduzido assim: não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Salomão assumiu e encarou as suas limitações. Ele estava dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou envolvido com uma construção de um templo, uma construção de um palácio, de muros na cidade, mas eu confesso que eu não sei o que fazer. Talvez as pessoas olhem para mim como se eu fosse um gigante, como se eu soubesse tudo, mas eu não sei o que fazer. Salomão tinha consciência das suas limitações. Nós vivemos um tempo de super-homens, super-mulheres, não é?
Entenda isso, Deus não espera que nos comportemos assim. Muitas vezes Deus vai querer que a gente assuma diante dele: eu não sei como me conduzir, eu não sei o que fazer. Eu reconheço as minhas limitações. Sabe que houve depois, mais tarde vai haver um grande rei também, o rei Josafá. Homem importantíssimo na história de Israel, né? Quando você lê lá, chega em Josafá, você percebe que grande homem. Mas, segundo Crônicas 20, versículo 12, há um registro, quando Josafá se vê acuado por amonitas e moabitas. Ele ora a Deus dizendo assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra os moabitas e amonitas? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E Josafá ora assim: e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Mas Josafá também foi um rei que dizia: eu estou acuado, um exército numeroso nos pressionando, e sinceramente eu não sei o que fazer. Não sei. Isso é reconhecimento das limitações. Nós somos seres humanos desgraçadamente atingidos pelo pecado, não tem jeito, né? Mas Deus, de uma forma maravilhosa, quer nos usar, apesar do que nós somos. Mas nós precisamos parar de vez em quando e dizer: Deus, eu reconheço, eu não sei o que fazer. Há situações que eu não sei como me comportar, que eu não sei como encarar. Isso é consciência das limitações. Talvez, tendo essa consciência, a gente consiga atingir o patamar de entendimento que Paulo chegou. Porque Paulo faz uma declaração maravilhosa em 2 Coríntios 12, 10. Ele diz assim: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Chegar a esse patamar. Quando eu me sinto fraco, é aí então que eu ganho força. Aí que eu começo a viver para a glória de Deus. Porque não sou eu, não é a minha força, mas é a força de Deus atuando em mim. Amém? Precisamos disso. Precisamos de consciência das nossas limitações. Imitar Salomão nesse quesito. Como é que você se vê? Tem gente que se acha bom demais, né? Tem gente que se acha ruim demais também. Mas viver para a glória de Deus é viver consciente das limitações que tem. E por isso precisa diariamente de sabedoria. Sabedoria. Porque sabe das lutas que tem, das limitações que enfrenta. Em segundo lugar, Salomão tinha, que talvez nos falte, é compreensão da realidade. Versículo 8, na oração dele, ele diz: teu servo está aqui, entre um povo que escolheste, um povo tão grande, que nem se pode contar. Salomão compreendia o tamanho do seu desafio, por isso que ele pediu a Deus sabedoria. Deus, olha o que está diante de mim, olha o tamanho desse povo. Ele estava dizendo: eu nem sei quantas pessoas são, não sei. Não tem ideia de quantos estão sob minha responsabilidade. É um povo que Deus escolheu, mas é um povo grande, muito grande. Isso é compreensão da realidade. Há pessoas que parecem não entender a sua realidade, não encaram a sua realidade, não sabem o tamanho dos desafios. Acham que a vida é um parque de diversões, não é? Não tem noção do que está enfrentando. Por isso nunca pede sabedoria para Deus, acha que pode ir para lá, para cá, fazer o que quer da vida. É nessa toada, né, que o Tiago exorta os seus leitores, dizendo: cuidado você que diz que você mora aqui hoje, agora vai morar para lá, vai mudar para lá. Não é assim que se faz. Primeiro você vai dizer assim, ó: se o Senhor quiser, nós vamos mudar para lá ou mudar para cá. E muita gente faz isso assim, ó, sem sequer consultar Deus. Muda de emprego, muda de casa, muda de cidade. Não está nem aí com Deus, né?
E Deus diz assim, não, não é assim. Isso é não saber encarar a realidade. Você não compreende a sua realidade. Você precisa de sabedoria, pedir orientação para Deus. Senão a gente vai viver num mundo de ilusões. Nada dá certo. Porque eu nunca estou buscando essa sabedoria que Deus quer dar para nós. Para nos conduzir de fato. Talvez você tenha que orar como Salomão orou. Fazer como Salomão fez. Talvez você tenha que dizer, eu estou aqui no meio da realidade da minha vida. Com a doença que o Senhor está permitindo que eu sofra com ela. Diagnóstico que eu não gostaria. Às vezes a gente lida com pessoas que cuidam tão bem do corpo, não é? Toma vitaminas, faz academia, faz a caminhadinha. Tudo certinho. Não exagera em nada, alimentação regrada, saudável. De repente vai no médico, um diagnóstico. Puxa, não merecia isso, não é? Vida inteira cuidando da saúde. Basta um exame para dizer que tudo aquilo que você fez a vida inteira parece que não adiantou nada, nada. Porque o organismo humano tem os seus próprios caminhos, não é? E de repente, mudou tudo. Quanta gente faz bateria de exames, não dá nada. Daí 3 meses faz de novo, dá tudo. Eita, o que é isso, né? Encarar a realidade. A realidade é essa. Deus está permitindo que eu conviva com uma doença. Talvez você tenha que dizer nessa noite, Deus, olha, eu reconheço a minha realidade. Eu tenho dificuldades grandes de relacionamento. Eu sou uma pessoa difícil, né? Talvez tenha que olhar no espelho e dizer, eu sou uma pessoa difícil. E por isso que a minha vida é difícil. Essa é a realidade. Talvez tenha que dizer para Deus, Deus, olha, eu reconheço o meu drama familiar. Não consigo sair desse nó. Não consigo sair das dificuldades financeiras. Eu tenho dificuldade com isso. Talvez tenha que encarar a sua realidade de uma solidão interminável. Que nada resolve, se sente absolutamente sozinho, sozinha, e nada resolve isso. Talvez tenha que encarar a realidade das tentações que assolam a sua alma. Dizer para Deus, Deus, eu tenho sofrido demais com isso, como Paulo faz em Romanos 7, reconhecendo a sua realidade humana, as tentações, as dificuldades. Talvez tenha que reconhecer as dificuldades que você não sabe como vencer, mas estão aí. Isso é encarar a realidade, é compreender a realidade. Você se vê dentro da sua realidade, você consegue enxergar isso. Viver para a glória de Deus é ter essa capacidade de compreender o que você está vivendo, o tamanho do desafio. Não adianta negar. Não adianta vir à igreja e dizer assim, não, eu não tenho nada, em nome de Jesus não tem nada. Você pode dizer que não tem nada, mas o diagnóstico está lá dizendo que tem, né? Os sinais do corpo diz que tem. Os problemas financeiros estão lá, o banco lá, o cheque especial está estourando. O carro você não está conseguindo pagar. Sua casa está quase indo à penhora, né? Não adianta vir na igreja e dizer assim, não, Senhor, eu declaro que nada disso vai acontecer. É melhor encarar a realidade. É compreender a situação que você está. É o tamanho do desafio. Que se você não encarar essa realidade, você não sabe do que você precisa. E essa é a terceira coisa que Salomão tinha, que talvez nos falte. É a convicção da nossa real necessidade. O que é que você está precisando? Se Deus disser para você nessa noite, o que você está precisando? Peça o que você quiser e eu vou te dar. O que você pede? Agora você vai pedir sabedoria, não vai? Mas sem me ouvir até agora, o que você pediria? O que você pensaria? Talvez, oh Deus, se amanhã de manhã eu pudesse acessar minha conta bancária e ali aquele título de capitalização, tantos anos que eu pago aquela coisa,
Podia dar um prêmio para mim, né? Antigamente o din-din, plim-plim, tinha um monte de coisa lá, não tinha assim? As pessoas colocavam esperança naquilo. Eu ponho lá R$ 50 todo mês, mas um dia eu ganho 500 mil. Talvez você pediria isso para Deus. Talvez você pedir para Deus, olha, essa semana estou aí com uma situação marcada, queria que resolvesse a situação. Queria ir ao médico, o exame, dizer que não tem mais nada. É isso que eu queria. O que você pediria para Deus? Versículo 9, Salomão diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento. Salomão estava tomado por essa convicção da sua necessidade. Eu preciso de um coração sábio. É isso que eu preciso. Não entenda coração aqui como sendo as emoções, viu? Mas coração, no pensamento hebraico, é a mente, é a cabeça. Porque as emoções no pensamento hebraico estão nas entranhas. Se você ler o versículo 26 do capítulo 3 aí de 1 Reis, você vai entender isso, né? A mulher lá que o filho vai ser partido ao meio. É nas entranhas que estão as emoções. É de lá que vem. Mas no pensamento hebraico está na cabeça. Salomão entendia, a minha maior necessidade é uma mente capaz de tomar boas decisões. Essa que é a questão. Eu preciso ter cabeça no lugar. Essa é a questão que ele está dizendo. Deus, põe a minha cabeça no lugar. Não deixa ela sair do lugar. Coração cheio de discernimento. É uma mente lúcida. O que você mais precisa? Dinheiro? Trabalho? Oportunidade? Saúde? É engraçado esse negócio de saúde, né? Quando a gente tem essa coisa de virada do ano, aqueles abraços que a gente recebe, a pessoa diz assim: oh, desejo para você um ano com muita saúde, porque o resto a gente corre atrás. Será? Será que tendo saúde o resto você corre atrás? Essa não é a maior necessidade de saúde. Se você não tiver uma mente iluminada por Deus, nem da tua saúde você cuida. Se você não tiver uma mente iluminada por Deus, teu trabalho você não mantém. Se você não tiver sabedoria do alto, você não consegue resolver os seus problemas financeiros. Não consegue. Você não administra nada. Entenda, o que você mais precisa é de sabedoria. De uma mente capaz de discernir o que é bom, o que é ruim. O que eu posso, o que eu não posso. Viver para a glória de Deus é viver convicto da sua maior necessidade. Deus me deu uma mente sábia. É isso que eu preciso. Uma mente sábia. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você saia daqui pensando: Senhor, eu preciso estar consciente das minhas limitações. Nesse mundo de super-heróis, quem você é? Talvez está querendo ser forte demais e não é de fato. Tem que ter consciência. Eu não passo de um jovem. Eu não sei como me conduzir. Eu não sei o que fazer. Eu sei que o que está diante de mim é grande. É desafiador. Dá medo. Mas o que eu mais preciso é de uma mente sábia. Que saiba discernir entre o bem e o mal.